Eu achava que estava tudo bem, mas depois que tirei, percebi que aquilo não era bem-estar. Era só o costume de viver inflamado. Você já ouviu dizer que tudo que vem do reino animal é saudável? E se eu te dissesse que nem todo alimento de origem animal é inofensivo, principalmente os laticínios? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que a ciência e a prática clínica revelam sobre o leite, a manteiga e os queijos, especialmente em quem segue a dieta carnívora e a dieta cetogênica. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Lua Ferrari, nutricionista. Sou especialista em dietas low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora e em saúde metabólica. E eu vivo há 4 anos o estilo de vida carnívoro. E aqui no canal eu compartilho tudo que a ciência, a prática clínica e a vida real mostram de melhor para quem busca saúde de verdade. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum outro conteúdo por aqui e já aproveita também para me seguir lá no Instagram. @lua.ferrari, onde eu compartilho bastidores, um pouco do meu estilo de vida, reflexões e conteúdos exclusivos. Quando a gente fala de dieta carnívora, ou dieta cetogênica, ou até mesmo da dieta low carb, muita gente pensa assim: se vem do reino animal, então é saudável. Mas eu quero te dizer que nem sempre é assim. Nem todo alimento de origem animal é automaticamente seguro ou benéfico, especialmente quando a gente fala de laticínios. Por exemplo, eu tenho um problema com queijo. Se eu passo dos limites, já me aparecem problemas de pele, já dá uma bagunçada no meu intestino, tá? O leite e seus derivados, como queijo, iogurte, manteiga e até a manteiga ghee, podem ser um verdadeiro gatilho inflamatório, principalmente em pessoas com predisposição genética a doenças autoimunes. E sim, isso vale até para os que consomem leite cru de vaca A2, artesanal, direto da fazenda. Eu sei que muita gente acredita que esses são mais puros, mais naturais, mas a ciência mostra que mesmo nesses casos, os efeitos adversos podem acontecer. E por que eu estou pontuando isso aqui? Porque às vezes você come, você está na carnívora se alimentando disso e não está conseguindo ver que não consegue evoluir por conta disso. Mas antes da gente seguir, vale a pena explicar rapidamente o que são essas tais doenças autoimunes. Em vez de proteger o nosso corpo contra ameaças externas, como vírus e bactérias, o sistema imunológico ele se confunde e ele começa a atacar o próprio corpo. Ele erra o alvo. E isso acontece porque cada célula nossa tem como se fosse um código de barras, uma assinatura de identificação formada por glicoproteínas. É esse código que o sistema imunológico usa para saber quem é do time e quem é invasor. Agora imagine o seguinte, é como se o seu sistema imune fosse um segurança. Ele deveria proteger você de ameaças externas. Mas por algum erro de leitura, ele olha para o seu próprio documento de identidade, para o seu próprio RG e acha que ele é falsificado. E aí ele te ataca achando que está fazendo certo. E isso é o que a gente chama de mimetismo molecular. E adivinha? Alguns componentes do leite, como a caseína, podem se parecer muito com essas assinaturas moleculares do nosso corpo, confundindo o sistema imunológico e desencadeando uma reação de ataque. Ou seja, o leite, que parece tão inofensivo, pode estar por trás de inflamações crônicas e doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, Hashimoto, psoríase, entre tantas outras. Essa relação entre laticínios e doenças autoimunes não é uma descoberta recente. Em 1931, teve um estudo que analisou 2 tribos africanas. Eu vou deixar o link desse estudo aqui na descrição do vídeo. Os Maasais e os Kikuyu, não sei se é assim que fala. Mas os Maasais, eles tradicionalmente são pastores, eles tinham uma dieta rica em leite, carne e sangue cru.
Em contraste, a outra tribo eram agricultores, baseavam sua alimentação em cereais, raízes e frutas. Os resultados mostraram que os maçais eram, em média, mais altos, mais pesados e mais fortes do que a outra tribo. No entanto, apresentavam maior incidência de artrite reumatoide e problemas intestinais. Mesmo consumindo leite cru direto da vaca, sem qualquer processamento industrial, os maçais eles exibiam sinais de doenças autoimunes. Isso indica que o problema não está necessariamente no processamento do leite, mas possivelmente em componentes naturais dos laticínios, como a caseína e as casomorfinas, que podem desencadear respostas autoimunes em indivíduos susceptíveis. Imagine que a gente está falando de leite cru, imagine então o processado, né? É pior ainda. Agora que você entendeu que os laticínios podem ser um gatilho de doenças autoimunes, talvez esteja se perguntando, mas por que, Lua? O que exatamente tem no leite que pode causar tanta confusão no corpo? A resposta está nos componentes bioativos que o leite carrega. Principalmente são 3, tá? Caseína, whey protein e as casomorfinas. A caseína e o whey são proteínas. Já as casomorfinas são peptídeos bioativos que se formam durante a digestão da caseína. E aqui está o ponto-chave. Essas casomorfinas têm um efeito muito parecido com o da morfina no corpo. Elas se ligam a receptores opioides no cérebro, que são os mesmos ali afetados por analgésicos potentes, sabe? E é por isso que tanta gente tem prazer é quase um prazer quase viciante ao comer queijo ou tomar leite. Isso também explica porque o leite pode causar constipação intestinal, já que os opioides desaceleram o trânsito intestinal. Na medicina, a gente costuma dizer que quem prescreve morfina, prescreve junto o laxante, não é assim? E adivinha? O leite, especialmente em grandes quantidades, pode ter esse mesmo efeito. Mas o problema vai além do intestino. Um estudo muito interessante com pacientes celíacos revelou um detalhe preocupante. Mesmo depois de retirarem completamente o glúten da alimentação, muitos continuavam com sintomas. E o motivo? Reação cruzada com a caseína do leite. Ou seja, o sistema imune desses pacientes reconhecia a caseína com a mesma hostilidade com que reconhecia o glúten. Olha que interessante. E o mais impressionante, entre todos os alimentos testados, a caseína foi a mais reativa. Superou outros antígenos alimentares como ovo, soja, milho e até trigo. O whey protein também provocou reações, embora em menor grau. E somando a isso, as casomorfinas, temos aí um cenário perfeito para a inflamação crônica e confusão imunológica. É por isso que, para quem tem tendência à autoimunidade, tá? Às vezes, tirar o glúten não basta. Tem que tirar também o leite e seus derivados. Mesmo aquele leite do bem, ou leite sem lactose, ou o queijo artesanal que você tanto ama. O corpo ele não reconhece rótulo, ele reconhece molécula. E se a molécula ativa a sua inflamação, ela precisa sair. Agora vamos falar de uma ideia que muita gente repete. Ah, Lua, mas manteiga não conta como laticínio, né? Essa crença é muito comum, especialmente entre quem faz, principalmente dieta cetogênica e dieta carnívora. Afinal, a manteiga ela tem pouquíssima proteína e quase nenhuma lactose. Ela parece bem inofensiva, mas na prática clínica, e aqui eu falo com a autoridade de quem acompanha centenas de pessoas no processo de reversão de inflamação do corpo, o que eu vejo é o oposto. Muita gente continua com sintomas justamente porque manteve a manteiga, ou até mesmo a manteiga ghee na alimentação. Mesmo com quase toda a proteína removida, a proteína do leite, ainda sobram resíduos. E esses resquícios podem ser suficientes para ativar o sistema imunológico, especialmente em quem já está em um estado de alerta constante, como é o caso de quem tem doenças autoimunes. Observe que eu estou direcionando bem para um público, tá? Quem tem distúrbios intestinais também,
quem tem sensibilidade alimentar acumulada, esses grupos precisam ficar bem atentos. E não para por aí. Até mesmo a manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada e teoricamente livre de proteína do leite, já se mostrou problemática para algumas pessoas. Por quê? Porque o corpo sensível não precisa de uma dose grande para reagir. Ele só precisa de um estímulo. E às vezes, uma colher de manteiga por dia é o suficiente para manter essa inflamação acesa naquela pessoa. Eu mesma já acompanhei pacientes que só conseguiram melhorar de verdade depois de retirar tudo. O leite cru, os queijos, a manteiga e até a manteiga ghee. Quando isso acontece, a diferença é nítida, tanto no intestino, como na pele, na energia, no humor, no sono, qualidade de vida volta. É como se o corpo finalmente desligasse um alarme que estava tocando há anos, sem que a pessoa sequer percebesse. Por isso, se você sente que está travado num platô, que ainda tem sintomas persistentes ali, mesmo fazendo tudo certo, aí você tem que ter essa autorresponsabilidade, essa clareza que você está fazendo tudo certo, talvez valha a pena você testar esse ajuste. Às vezes o que está te inflamando é justamente aquilo que você mais reluta em tirar. Agora, se você está se perguntando, será que eu deveria tirar os laticínios da minha alimentação? Aqui vão alguns sinais de que pode sim valer a pena fazer esse teste por pelo menos 30 dias. 30 dias só! Se você tem alguma doença autoimune, como Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, os laticínios podem estar alimentando a inflamação silenciosamente, mesmo que você siga uma dieta carnívora, ou cetogênica, ou low carb, com todo o zelo do mundo. Se você tem sintomas intestinais persistentes, como inchaço, gases, dores ou um desconforto que simplesmente não melhora, vale a pena considerar os laticínios, mesmo os fermentados, mesmo o queijo curado. Mesmo, gente, eles podem estar por trás disso. Um outro sinal bem clássico é a constipação crônica, especialmente quem está na carnívora e mesmo assim sente o intestino muito travado. Muitas vezes isso está mais relacionado às casomorfinas do leite do que à falta de fibras ou proporção errada de macronutrientes da dieta. Se você começou uma dieta cetogênica e seu colesterol, por exemplo, disparou de forma exagerada, principalmente o LDL, e você não é um hiperrespondedor de LDL, os laticínios, especialmente em excesso, podem ser um fator-chave nessa alteração. E por fim, se você sente uma dependência emocional por queijo, uma compulsão específica por laticínios, aquele famoso eu consigo tirar tudo, menos o queijo. Já escutei muito isso em consulta. Talvez esteja aí o seu maior sinal. Essa ligação emocional intensa pode não ser só paladar, pode ser química mesmo, sabe? Por causa do efeito dopaminérgico das casomorfinas. Eu sei que dói tirar o queijo. Eu sei que dói tirar a manteiga. Aquele toque cremoso que parece fazer tudo mais gostoso. Mas às vezes é justamente isso que está mantendo o seu corpo em alerta. É justamente isso que está mantendo o seu corpo inflamado, retendo peso, seu corpo cansado e desconectado da sua melhor versão. E eu te digo com toda a experiência clínica e da minha própria jornada. Às vezes, o que você mais reluta em tirar é o que mais te impede de melhorar. Se você ainda tem dúvidas, aqui vai meu conselho mais sincero. Faça o teste. Tire os laticínios da sua alimentação por 30 dias. Só 30. Não precisa ser para sempre, mas precisa ser com atenção e intenção. Durante esse tempo, observe o seu corpo. Observe o seu sono. Observe se o seu sono ficou mais profundo. Observe seu intestino. Funcionou melhor, com mais regularidade? Preste atenção na sua pele, no seu humor, na sua energia ao longo do dia. Muita gente me diz assim, Lua, eu achava que estava tudo bem, mas depois que tirei, percebi que aquilo não era bem-estar. Era só o costume de viver inflamado. Muitas vezes aquilo que você acreditava ser normal, aquele inchaço à noite,
aquela dorzinha de cabeça, aquela ansiedade fora de hora. Na verdade, era só inflamação crônica silenciosa. E quando o corpo silencia a inflamação, ele finalmente consegue respirar. E você sente isso. Você sente isso de dentro para fora. Agora me conta aqui nos comentários. Você já tirou o leite cru, o queijo ou a manteiga e percebeu alguma mudança positiva? Ou vai fazer, depois que viu esse vídeo, vai, não, eu vou testar. Você sentiu melhora na pele, no intestino, na energia? Ou você ainda sente dificuldade em abrir mão dos laticínios? Aquele apego ao queijo, à manteiguinha no café, ao creme no café com gordura? Eu quero muito saber da sua experiência. Comenta aqui, porque isso enriquece demais a nossa troca. E pode ter certeza, o seu comentário pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo processo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que vive inflamado, cansado, com sintomas que parecem não ter explicação. Às vezes, a peça que falta não é um remédio novo, não é uma estratégia alimentar nova, é só enxergar um velho hábito com novos olhos. E não esquece de curtir o vídeo, tá? Isso me mostra que você chegou até o final aqui e que esse conteúdo está sendo relevante para você e me motiva a trazer ainda mais ciência aplicada com verdade e sem enrolação. Um beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. E ó, se for tirar o queijo, eu tô aqui torcendo por você. Mas de longe, tá? Porque ele é insistente. Um beijo, tchau, tchau.